O corpo de Edivan Fernandes da Silva, de 28 anos, que se afogou na praia de Ponta Verde, foi encontrado na areia da praia da própria Ponta Verde no último sábado. Eu vou voltar ao vivo agora com o nosso repórter importado, Leandro Santiago, porque a gente quer saber o seguinte, o que teria acontecido para que ocorresse essa tragédia. A gente quer saber, por que eu estou perguntando isso, Leandro? E acho que as pessoas também que frequentam aqui, é uma praia tranquila, não há muita arrebentação de ondas e muito mais. O que aconteceu, Leandro? A pergunta que se faz sempre, né, Wilson, no caso, o que foi, afinal de contas, que aconteceu? Cada caso tem sua circunstância, cada caso tem seu problema. A gente sempre fala muito sobre o consumo de álcool feito por pessoas que vão para as águas e depois acabam, muitas vezes, tendo problemas, até se afogando, chegando a uma tragédia maior. Mas eu estava conversando aqui com o Major Alexandre, do Corpo de Bombeiros, estava aqui falando sobre esse caso. Major, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Fique Alerta. Esse caso também tem mais um ingrediente que a gente estava conversando, que é um problema médico aí do Edivan. Conta pra gente. Isso, segundo informações, a vítima ela tinha epilepsia e isso é um fator de grande risco quando a gente pensa na atividade de mergulho e atividade de natação também em mar aberto, né? Então a vítima estava no local da praia, foi solicitada a ele uma ajuda para procurar uma sandália que tinha afundado e ele fez alguns mergulhos para procurar esse objeto. Não encontrou e a partir de um certo momento ele não retornou mais. Então houve aquela demora inicial para chamar o socorro, porque pensavam que ele estava mergulhando ainda, né? Estava na apneia. E aí quando ele demorou a retornar, que houve a chamada aqui para o nosso grupamento, para que a gente fizesse as buscas, iniciasse as buscas pela vítima, né, para tentar recuperar. Se comenta muito que o mar de Marcel é calmo, é tranquilo, mas, por exemplo, ninguém achou ele. A maré, de repente, muda, pode levar essa pessoa, né? Né, e especificamente nessa parte aqui de Ponta Verde, Pajuçara, o mar ele realmente é calmo, né, é abrigado, tem uma série de corais que protege, né, da arrebentação, das ondas. Mas o fato que atrapalhou foi que a água estava turva nesse final de semana. E quando os guarda-vidas adentraram ao mar, procuraram mergulhadores, iniciaram a busca com equipamento de mergulho, pediu auxílio do grupamento aéreo, né, que quando a água está limpa, está sem estar turva, né, o grupamento aéreo consegue encontrar a vítima submersa, ainda submersa, e apontar e o guarda-vida vai buscar, né? Mas infelizmente não foi possível. Quando já próximo da noite, o pessoal encerrou as buscas e optou por reiniciar quando a maré baixasse. O senhor falou agora sobre que, no geral, a praia é calma, é tranquila, não tem problemas. O grande, porém, aí foi, no caso, a água turva. Mas a gente estava conversando agora de um ponto que está causando problemas agora, que é um ponto que atrai bastante turista, que é o Caminho de Moisés. Por quê? Exatamente. Quando a maré está muito baixa, surge esse banco de areia, que foi apelidado de Caminho de Moisés, que é um ponto turístico, né? Instagramável, né? Como muitos falam. E o problema é quando a maré sobe. Quando a maré sobe, né, o Caminho de Moisés deixa os turistas muito próximos das pedras, dos corais, né, e eles atravessam para ficar lá nos corais, passear, conhecer. E quando a maré sobe, dificulta o retorno para a areia, né? O Caminho de Moisés ele tem cerca de 400, 500 metros, né? E quando a maré sobe, não fica uma profundidade razoável, mais profundo do que a altura da maioria dos turistas, né? E aí os turistas têm que voltar a nado, né? Nadando, e muitos deles não têm essa habilidade. Então, além de perder o ponto mais raso, que é esse banco de areia, que perde totalmente a noção, e aí os possíveis afogados, possíveis vítimas, eles pegam outro caminho e pegam um local mais fundo para retornar. Esse caso do Caminho de Moisés, muitas vezes a pessoa fica muito tempo por lá, acaba se descuidando e aí, no caso, não tem como voltar. O grosso dos casos que o Corpo de Bombeiros vem atendendo também é isso? Descuido da pessoa, muitas vezes consumo de álcool. O que vem? A maioria dos casos que se atende é o quê?
tem essa situação de andar com a maré baixa e dificultar o retorno, né? Quando a maré sobe, se dispersa, fica prestando atenção nas belezas naturais e acaba negligenciando o cuidado. Quando mistura com álcool, essa situação piora, né? Porque o álcool faz com que a gente não tenha a noção exata do perigo, né? Além de pessoas que são de grupos vulneráveis com algumas enfermidades que deveriam estar acompanhadas e não estão acompanhadas. Então, a gente também tem atendido casos de mal súbito na água, de pessoas que têm infarto e vêm a desmaiar e ficam submersas, né? Pessoas com epilepsia que têm uma crise epilética e, logicamente, perdem o controle do corpo por aquele momento e resulta no afogamento, né? E aí o bombeiro tem que fazer esse resgate. Então, tem que pessoas que têm algum problema de saúde, né, labirintite, que ingeriram bastante álcool, né, manter a água na cintura ou entrar acompanhado de um amigo, uma amiga, para que tenha mais segurança. Tá certo, Major. Obrigado pelas informações. Independente de você saber nadar, não saber nadar, independente do mar estar calmo ou não, o mar é lindo, maravilhoso. Maceió, Alagoas foi abençoada com um litoral maravilhoso, mas como litoral tem que ter cuidados. Um descuido acaba causando tragédias como essa. Por isso que a gente, muitas pessoas falam assim, pô, mas vocês vão falar disso de novo. Tem que se falar disso, tem que se bater nessa tecla. Consciência, acima de tudo, para que a gente não continue mais falando sobre vidas perdidas. Um caso aí que aconteceu, a pessoa talvez tinha problemas de epilepsia, pode ter causado essa tragédia, mas a gente não quer mais não, né, Wilson? É isso, perfeito, Leandro. Acho que nunca é demais a gente fazer então esse alerta e fazer com que as pessoas entendam e respeitem a força da natureza, né? A água, né? É muito perigoso. E eu continuo dizendo, todas as pessoas que têm a enfermidade da epilepsia, que têm um problema epilético, a bebida, mesmo que ele tenha tomado medicamento, mas como ele foi ingerir bebida alcoólica, corta o efeito do medicamento e, consequentemente, perde seu efeito e ele pode ter a crise. Talvez pelo cansaço, o estresse, o sol, tudo isso pode causar a crise. Então, é muito importante que quem tem um problema como esse, que vá acompanhado de alguém, não é? Porque caso tenha crise, a pessoa que está próxima pode sim resgatá-lo a tempo. Ele foi só, né? Infelizmente, acabou tendo a crise e aí perde-se o controle, como disse o próprio representante do Corpo de Bombeiros, e acabou então depois se afogando. Uma pena, os nossos sentimentos aos familiares. Você volta depois com mais informações, Leandro. Muito obrigado, agradeço ao sargento do Corpo de Bombeiros também pela disponibilidade e pelas informações importantes, tá? O Caminho de Moisés é fantástico, é lindo, é maravilhoso, mas tem um tempo da maré, e a maré volta e volta a subir muito rápido. É bom que você sempre pergunte o tempo, se for com alguém da cidade, pergunte, quanto tempo a maré é para poder chegar? O tempo que é aqui de 400 metros que eu vou poder atravessar, eu volto em quanto tempo? Quanto é que a maré pode? Pergunte tudo, para você ficar por dentro, para que a sua vinda até aqui, para aproveitar as belezas naturais, seja maravilhosa, indo e vindo, sem nenhum problema. Tá bom? Muito bem.